6 jogadores procurados pelo Goiás nessa temporada de 2025, sendo a maioria deles já no comando, de 2024, já com o comando do Lucas Andrino, 2 deles que estão em reta final de contrato. No meu entendimento, seriam boas alternativas para começar a temporada de 2025. O Goiás que já está atento, já está planejando o seu ano novamente uma disputa de Série B, o Campeonato Goiano pode sim servir para aprimorar algo que não foi feito nesse ano de 2024. Quais são esses jogadores? Eu quero responder também 2 questionamentos que eu vi em relação ao Rossi e também o zagueiro Caetano. Eles também foram sondados pela diretoria alviverde nesse ano. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Segurobet, casa de apostas esportivas que oferece as melhores cotações da rodada na Série B. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia, 100% de acordo com as leis brasileiras, então você pode jogar com segurança na Segurobet. Uma vitória, por exemplo, do Goiás contra o Amazonas, pagando R$1,84 a cada real apostado, um empate a 3,25, vitória do Avaí contra o Vila Nova na cotação de 2, um empate a 3,11 e vitória do Sport também contra o Guarani a 1,44. Essas e todas as outras cotações na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, se apostar R$10 na vitória do Goiás, ela volta para você R$18,40. Uma boa cotação. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, para você se divertir e colocar mais emoção nesses próximos jogos do Goiás na Série B do futebol brasileiro. Tem também a Série A, os jogos do futebol internacional. Não perca essa chance com a Segurobet, valor mínimo para depósito R$5 e você ganha até 375% de bônus no valor dos seus 3 primeiros depósitos. Eu vou deixar todas as informações no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre alguns jogadores que foram procurados pela diretoria do Goiás nessa temporada de 2024 e, no meu entendimento, seriam sim boas alternativas. Olhando 2025, o Lucas Andrino, que deve continuar nessa função de diretor de futebol do Goiás, e para mim, o Goiás ele tem que já procurar um elenco homogêneo logo no começo do ano, tendo sim boas peças como titular, as renovações que são necessárias também dentro desse plantel. Já gravei um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar para vocês na tela final. Um jogador que eu lembro que quando ele foi procurado pela diretoria alviverde, teve sim uma grande aprovação, no ano passado também foi especulado nesse ano, é o lateral direito Calegari. Você lembra dele? Jogador ex-fluminense, ele quase foi contratado de fato pelo Goiás em 2023, mas acabou que apareceu um clube dos Estados Unidos, teve uma grave lesão e agora ele está no Famalicão em Portugal. Está começando até que bem esta primeira divisão, né, do campeonato português pelo Famalicão. Jogador que ainda é jovem, tem uma excelente qualidade técnica, tanto para construção ali saindo de trás, já jogou como um segundo volante, tem só 22 anos de idade, até aqui com o Armando Evangelista lá no Famalicão em Portugal. 8 partidas no campeonato, sendo todas elas como titular. O Calegari ele tem contrato de empréstimo lá em Portugal até a metade do ano que vem e vínculo no Fluminense da mesma forma até dezembro de 2025. Faria assim essa sugestão para o Goiás. Se o Dieguinho sair, o Goiás precisa contratar um lateral direito à altura. Um jogador que tem essa característica também é o Calegari. A lesão que ele teve foi no joelho. Ele estava bem lá nos Estados Unidos em 2023, teve uma lesão que poderia até mesmo ser mais complicada, quem sabe até um ano parado. Graças a Deus isso não precisou acontecer, ele voltou já em 2024 no Fluminense, fez 2 partidas no Campeonato Carioca, mas acabou sendo emprestado ao Famalicão. Pode deixar a sua opinião, Calegari, excelente jogador em reta final de contrato. Mais um procurado pelo Goiás, pelo menos 2 vezes aí pelo Lucas Andrino, nesta temporada, é o zagueiro Caetano. Né? O Caetano está em reta final de contrato também, lá no Corinthians, como sempre, até dezembro de 2025. Somente 15 jogos nesta temporada e o Caetano ele sempre vive esses momentos, né? Ele some do time, parece que vai sair, que vai ser emprestado, faz uns 3 jogos sensacionais como titular, a torcida começa a amar o cara, renova o contrato dele e ele some de novo. Uma coisa assim de louco. Ele fez bons jogos no Campeonato Paulista, mas na Série A só apareceu até aqui 5 vezes, 4 delas como titular. Eu contrataria o Caetano, acho que poderia ser até mesmo um ativo para o clube. Foi muito bem quando esteve aqui no Goiás em 2022. Beleza, tem seus erros e tudo mais, mas por ser um zagueiro canhoto, uma boa construção saindo ali de trás, é um dos bons nomes hoje no mercado brasileiro. E só tem esse vínculo até dezembro, ou seja, você pode contratar o jogador através de um pré-contrato, assinatura
de um pré-contrato. Pelo CRB também, ele jogou bem a Série B de 2021, lembro daquela campanha, 37 jogos lá em Maceió. Atleta revelado pelo Botafogo e pelo Corinthians, hoje só 25 anos de idade, acho que seria sim uma baita opção. E o Pablo Roberto foi procurado pelo Goiás também nessa metade do ano, segundo informações do Periquito Brisado. Esta seria uma contratação um pouquinho mais difícil. Por quê? O contrato dele em Portugal vai até junho de 2026. E o Pablo Roberto até aqui soma 7 jogos na Liga Portuguesa, sendo 2 como titular. Não começou bem esta temporada lá em Portugal, mas ele terminou sim alta na última temporada europeia. Foram 4 gols e 6 assistências em 33 jogos. Eu já tinha comentado sobre o Pablo Roberto aqui no canal. Ele tem uma característica, talvez do Rafael Gava. Acho que mais ou menos isso. É um jogador que tem uma boa intensidade de marcação, chega bem no comando ofensivo e também tem essa qualidade para distribuir uma jogada, uma finalização de fora da área. Não é um camisa 10, mas também não é aquele volante como, por exemplo, o Marcão, o Wellington ou o Edson. Tá? Não é esse volantão de marcação. Ele pode fazer geralmente esse cabeça de área, não é tão habilidoso quanto, por exemplo, o Juninho, mas tem uma capacidade de finalização de jogadas, de interpretação também de uma bola enfiada melhor do que o Juninho. Então seria uma característica semelhante do Rafael Gava, com um físico melhor. 1,83 m de altura, ele que é destro, passou aqui no futebol goiano, revelado pelo Atlético Goianiense, jogou bem também pelo Vila Nova em 2022 e outras boas temporadas pelo Remo, até ser negociado, se eu não estiver enganado, por mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Esse contrato longo, enfim, talvez, tá, dependendo do Goiás fazendo um contrato interessante, se ele perder espaço nesta reta final lá em Portugal, né, nessa reta final de ano, quem sabe um empréstimo para o ano que vem, eu voltaria a procurar sem sombra de dúvidas. O melhor lanche de Goiânia você encontra com o Chapa Louco, nesse finalzão de semana aberto até as 2 horas da madrugada para você, na Avenida 4ª Radial, no setor Pedro Ludovico. Pode fazer o pedido através do iFood e também pelo delivery próprio. Tem o WhatsApp do Chapa Louco, 62981158555. Como, por exemplo, combos de sanduíche, batata frita e refrigerante por apenas R$ 37,80. E você encontra outros lanches também a partir de R$ 24. Tanto aquele tradicional x-salada, quanto também sanduíches gourmet. Há uma completa variedade de cremes, sucos, refrigerantes para você e toda a sua família. Tem um espaço físico também te esperando com excelente qualidade no atendimento, higiene e rapidez na Avenida 4ª Radial. Eu vou deixar todas as informações para vocês aqui embaixo do Instagram do Chapa Louco, no primeiro comentário fixado. Mais um jogador procurado, que eu tentaria fazer esse investimento para o ano que vem, o Natan do Grêmio, jogador que mais ou menos recebe uma faixa de uns R$300 mil, 28 anos de idade, não está jogando por lá, apenas 17 jogos nesse ano, e na Série A ele entrou em campo apenas 8 vezes. Que é óbvio, é uma contratação arriscada, sim, o cara não vem em uma fase boa, mas eu acho importante o Goiás sim tentar apostar nesses jogadores, não numa surpresa da 4ª divisão do Campeonato Paulista ou da Série D do Campeonato Brasileiro, não, mas tentar recuperar um jogador que está em baixa no mercado, mas que já demonstrou um bom futebol. Óbvio, sem um contrato exorbitante, sem pagar 400 mil igual o Vitória fez para o Luiz Adriano, aí sim seria uma maluquice completa. Mas por que não? Tentar um empréstimo, o Goiás pagando uns 150, 200 mil reais? Olha, poderia ser uma aposta, tá? Poderia ser essa questão de tentar recuperar um jogador. Por que eu digo isso? O Goiás não vai conseguir trazer um titular do Grêmio. Esquece, o futebol hoje não permite isso mais. Titular do Cruzeiro, do Vasco, esquece. Não tem como. Então, ou você vai ter que ser muito criativo e contratar ali alguns jogadores jovens, despontando numa Série B, ok? Pode chegar e dar certo. Ou tentar recuperar esses caras um pouco mais experientes. Não fazer um elenco completo de medalhão, mas saber mesclar. E eu acho que o Natan poderia ser, sim, esta boa peça, jogador revelado pelo Atlético Paranaense. Foi comprado ainda novinho lá pelo Chelsea em 2015, emprestado na Holanda, França, Portugal e volta para o Brasil em 2018 no Atlético Mineiro. Ele jogou bem pelo Galo 2019, 20, 21, razoável pelo Fluminense em 2022 e desde o ano passado está mal pra caramba lá no Grêmio. De fato o torcedor não gosta dele, não deve continuar. O Rossi, mais um, né? Hoje o torcedor do Goiás já até tomou ódio do Rossi. É um jogador que poderia agregar. Não é craque, não é um cara infinitamente melhor do que o Rildo e o Paulo Baia, ou muito melhor do que o Wellington Matheus. Só que é um jogador que é mais experiente, é um cara mais cascudo, por exemplo, para uma Série B. Apesar dos pesares, ele quis continuar no Vasco. É uma decisão do jogador. O cara tem contrato, vai ficar lá, faz parte.
é a decisão dele. Só que não vinha jogando. 11 jogos apenas na Série A, uma assistência. A última atuação aconteceu contra o Atlético Mineiro, no dia 19 agora de outubro. Ele participou de 3 minutos no empate por 1-1. Eu gosto do Rossi, não é um craque, volto a dizer. O Goiás chegou a oferecer até, acho que é R$200 mil pelo jogador. Mas, para mim, dentro de um contrato válido, sem fazer nenhum tipo de loucura, penso que poderia ser sim um atleta responsável, sabe? Um cara assim para chamar a responsabilidade em uma Série B. Foi bem pelo Goiás lá em 2016, depois passou pelo Internacional, Vasco, Bahia e no futebol da Arábia Saudita. Foi procurado pelo Goiás 2 vezes, tanto em abril, ali quando o Lucas Andrino chega, o Vasco aceitou emprestar, o Rossi não quis sair, e agora também recentemente nesta última janela, o Goiás procurou o Sport, o Chapecoense, o Paysandu, o Santos, só que o jogador não quis nenhum time. Então assim, não foi uma recusa só para o Goiás, e sim de não querer sair do Vasco da Gama. Eu entendo completamente o cara e volto a dizer, se você for contratar só o jogador que quer jogar no seu time, assim, cara que implora para jogar lá, você vai trazer só Pereira. Então no futebol é normal isso, o cara recusa aqui, recusa dali, não tem como, né, o jogador em uma fase diferente da carreira, em um determinado momento, vai acabar recusando, faz parte, a não ser que vire uma esnobação, aí é outros 500. Eu sendo honesto com vocês, eu não vi isso em relação ao Rossi, e quando o Goiás procurou o jogador, em outros momentos, o Goiás estava na Série B, então assim, o Rossi não tem que fazer caridade para ninguém não, às vezes eu vejo o torcedor muito carente com isso. Pô, o cara ganha 500 mil, igual era lá na Arábia, mais de 500 mil, vai chegar no Goiás para ganhar 80? Então assim, vamos ser realistas com a gente mesmo, né? Nem eu nem você faria isso por um clube que não é o nosso, então não vejo por que tanto idolatrar alguns jogadores e também ser muito cruel com outros por uma simples recusa. E o William Lepo, só para finalizar aqui o nosso vídeo, lateral direito, olha, não é um craque não, mas faz o feijão com arroz até que bem temperadinho o William Lepo. Nesta Série A são 21 jogos pelo Vitória, tem um contrato longo por lá, até dezembro de 2000 e... Dezembro de 25, é isso, até o final da temporada que vem. O William Lepo, ele foi procurado, até 2026, melhor dizendo, ele foi procurado pelo Goiás, foi na época que o Agnello ainda estava no clube, se eu não estiver enganado, foi bem naquela transição entre a saída do Agnello e a chegada do Lucas Andrino. Ele estava no Novo Horizontino, fez um bom campeonato paulista, é um jogador regular, mais defensivo do que propriamente um cara ofensivo. Na temporada passada foram 4 assistências, nessa temporada apenas 3, mas na Série A vem conseguindo jogar até que bem. Foi titular, basicamente, nos jogos que ele teve pelo Vitória, mas teve uma pequena contusão, deve retornar nesta reta final. Jogador que também já teve passagens pelo Bahia, onde ele jogou ali em 2019, algumas partidas da Série A. Macaé, e se reencontrou no Novo Horizontino, conseguiu 2 acessos por lá. Conhece a Série B também do Campeonato Brasileiro, não é um craque, mas se o Dieguinho sair, eu tentaria fazer esse investimento aí no William Lepo. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto e qual seria a sua sugestão para o mercado hoje. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer a sua aposta com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix sem burocracia e também pedir o seu lanche com o Chapa Louco, nossos 2 parceiros aqui do canal. Link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.